Romanos 11, versículo de número 32, para os irmãos que estão visitando, nós estamos aí já há algum tempo estudando o livro de Romanos juntos, e chegamos aí no capítulo de número 11 hoje. Nós vamos tentar, esperamos te ajudar a não se sentir tão perdido com o tempo. Nós vamos falar hoje sobre o plano de Deus e a adoração a Deus. São dois assuntos diferentes, e eu quero realmente hoje dividir essa pregação em duas partes. Uma parte maior para falar do plano de Deus, a conclusão do plano de Deus, e depois uma parte um pouco menor em conclusão a tudo que falamos, como tudo isso gera adoração a Deus, ok? Romanos capítulo 11, versículo de número 32, se você não estiver aberto pode acompanhar a leitura aqui. Diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amém? Até aí, feche os olhos, curva a cabeça. Senhor, essa é a tua preciosa e maravilhosa palavra. Clamamos pela tua graça nessa manhã, graça de entender o que o Espírito do Senhor quer nos ensinar, e graça para expor, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Que nessa palavra nós venhamos a receber conforto, esperança, nós venhamos a receber fé, nós venhamos receber, Senhor Deus, direcionamento e alinhamento com a tua vontade. Senhor, fala conosco nessa manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Bom, só para relembrar, tem alguma coisa no som aí, pessoal do som. Então diminui um pouco a velocidade dele. Ele está com muita velocidade. Então liga os dois, ou não precisa ser tão veloz, entendeu? Porque senão não vai aguentar esse visor no ouvido, não. Apenas para relembrar, queridos, nós temos falado aí no capítulo 11 de Romanos, capítulo 9, 10 e 11, nós temos falado do plano soberano de Deus. O que Paulo apresenta é o modo como o Evangelho foi recebido, tanto por gentios como por judeus. Então, durante todas essas últimas semanas, Romanos 9, 10 e 11, basicamente a gente tem estudado a forma como se dá a conclusão do plano de Deus para os homens. Como na época de Paulo havia praticamente duas nações, você sempre vai ver, principalmente no Novo Testamento, essas duas nações aparecendo. Quais nações, pastor? Os judeus e os gentios. Então, o que Paulo faz, para você que está aqui hoje nos visitando, para você que talvez não veio aí nas últimas ministrações sobre Romanos 10 e 11, basicamente o que Paulo faz é apresentar como o plano de Deus é desenvolvido, como o Evangelho é recebido, tanto por judeus como por gentios. Podemos resumir tudo o que Paulo falou em Romanos 9, 10 e agora Romanos 11 com essa frase que é: Deus escolhe aqueles que salvará pela fé no Evangelho. Ponto. Somos responsáveis por rejeitar a Ele e ao Evangelho. Aqui, essa frase, nós temos a soberania de Deus preservada. Então eu não vou diminuir quem Deus é. Na primeira parte da frase, eu coloco Deus exatamente no lugar que Ele é, como soberano de toda a terra. Parafraseando com Jó, os planos de Deus não podem ser frustrados. A primeira parte da frase é basicamente isso. A segunda parte da frase é: a rejeição ao Evangelho, a rejeição a Deus é de responsabilidade humana. Então eu preservo a soberania de Deus e eu preservo a responsabilidade do homem. Então basicamente é isso que Paulo tem falado aí, nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos até agora. Ele tem exposto a responsabilidade humana
e ele tem exposto a soberania de Deus em todo esse processo. O que vamos fazer hoje, irmãos, é concluir, tá, uma primeira parte de Romanos. Eu até tentei ver se eu conseguia me lembrar, e algumas cartas Paulo não usa desse artifício que eu vou dizer agora. Mas pelo menos em 3, Romanos, Gálatas e Efésios, Paulo repete uma estratégia. Qual a estratégia de Paulo? Ele faz nos primeiros capítulos uma apresentação do Evangelho, com todas as suas implicações, e depois, uma segunda parte, tanto de Romanos, quanto de Gálatas, quanto de Efésios, ele vai falar o seguinte: olha, como esse Evangelho que eu acabei de apresentar para vocês pode impactar na sua vida, no seu dia a dia. Mais ou menos é o que a gente costuma fazer nos domingos aqui, a gente apresenta o Evangelho, depois a gente aplica o Evangelho. Ou seja, como eu vivo tudo isso que eu acabei de aprender aqui. É muito parecido com Provérbios. Provérbios é uma aplicação do amor de Deus, é uma aplicação da graça. Então lá em Provérbios você vai ver vários conselhos de alguém que é cristão. É o que nós vamos fazer. Hoje nós vamos concluir a parte onde o Evangelho é apresentado. A partir de semana que vem, quando entrarmos em Romanos 12, nós vamos começar a estudar o seguinte: como esse Evangelho impacta a vida de alguém que recebeu o Evangelho que foi apresentado agora há pouco. Lembrando que Romanos 12 começa como? Apresenteis o vosso corpo. Vai falar o quê? Do dia a dia. Transformados pela renovação da mente. Culto racional. Ou seja, ele vai deixar para trás a exposição do Evangelho e vai dizer: olha, esse Evangelho é aplicado dessa forma. E ele repete essa estratégia nesses livros que eu falei, Gálatas e Efésios, pelo menos fica muito claro que ele faz o mesmo formato de explicação. Na semana passada, paramos no versículo 16. Então hoje nós vamos voltar ao versículo 16. Pastor, mas você falou lá do versículo 30, foi o versículo que lemos. Guarde esse versículo aí, tanto 30 como, aliás, 31 como 32, não, 32 como 33, daqui a pouco nós vamos ler, mas vamos voltar um pouquinho para o versículo 16. Olha o que diz o versículo 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que os crentes judeus, ele faz uma comparação entre os crentes judeus com uma raiz. E o exemplo que eu citei semana passada foi o seguinte: quando você lembra de 3 heróis da fé, mesmo do Novo Testamento, esses heróis da fé, eles têm algo em comum. Eles são judeus. Então o que Paulo está falando no versículo é a raiz, ou seja, os homens que primeiro plantaram o Evangelho, eles são judeus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: os ramos do futuro, os santos do futuro, ou os judeus, eles podem preservar uma esperança de que no futuro eles serão resgatados. Quem estuda um pouquinho de escatologia, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, e nós até cantamos a música aqui, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede. Essa é uma referência, né? E o refrão da música, o seu refrão que parte da música fala, né? Casa comigo, casa comigo. Essa música é uma referência aos últimos dias, porque na escatologia e dentro da agenda de Deus, vou usar esse termo que o pastor Luciano Subirá usa, na agenda de Deus, o próximo grande evento é o casamento. Então, quando Paulo fala, olha, a raiz é santa, os ramos também serão santos, ele está fazendo uma referência à escatologia. Quem estuda escatologia sabe que o ponto central, o acontecimento central agora, o próximo grande acontecimento central é uma aliança entre Israel, e aí o Israel étnico, com o anticristo. Essa aliança de Israel com o anticristo marca o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses vai dizer sobre isso. Tá? Então, quando Paulo faz menção disso, ele está levando em conta o quê? Existe uma promessa escatológica, existe uma promessa para o fim, existe uma esperança de futuro. No versículo 17, que é o versículo sequente, ele vai continuar usando a imagem de uma árvore, só que agora ele vai usar uma outra árvore, chamada a oliveira, uma árvore que é muito comum lá em Israel para os judeus. Ele diz assim: se porém
meio dele e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira. Para entender esse texto, a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre horticultura. E eu confesso para vocês que esse não é o meu campo de ação, eu não sou muito especialista nisso. Talvez a pastora Flávia, como uma bela camponesa, cadê ela falando isso? Está ali, como uma bela camponesa, talvez vai saber um pouco melhor, apesar de que também não era plantador de oliveira, mas milho. Região de Patos de Minas, ele conhece muito ela, gente. Fazendeira é excelência. Que bobagem, né? Mas falando um pouquinho sobre horticultura, o que acontecia? Quando a oliveira começava a perder força, havia uma estratégia dos plantadores de oliveira que era o seguinte: eles pegavam uma oliveira brava, que era uma oliveira silvestre, nascida no meio do mato, e enxertavam um ramo naquela oliveira que estava meio fraquinha. E aí, quando a oliveira estava fraquinha, via que tinha uma outra oliveira enxertada nela, ela começava a lançar seiva dela naquela oliveira, para que aquela oliveira, que era silvestre, passasse a ser nativa. Com isso, a oliveira que estava fraquinha, pelo fato de ela ter que se esforçar para ajudar a oliveira brava, a oliveira que estava fraquinha também se renovava. Então, quando Paulo fala sobre isso, ele está levando em conta que o quê? Os gentios, no caso a igreja, ela vai ser capaz de revigorar a oliveira nativa. Então a igreja é a oliveira brava, que foi enxertada na oliveira nativa. Nós somos enxertados. Os ramos, as raízes da nossa fé são judaicas. As raízes da nossa fé são judaicas. Como eu disse, os heróis da fé são judeus. A história da nossa fé se passa em território judeu. O nosso Messias é judeu. E a Bíblia que lemos, em grande parte, é judaica. Aliás, a grande parte não toda, né? Os escritores todos que escreveram a Bíblia são judeus. Então, quando ele fala, vocês são a oliveira brava que foram enxertados. Só que depois que Paulo fala isso, porque isso pode gerar em mim e você um certo sentimento de arrogância, né? Puxa vida, então eu vou salvar a fé, a igreja vai salvar a fé. Aí Paulo vem com uma advertência, olha o versículo 18: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Direis, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Irmãos, a advertência de Paulo é para não nos gloriarmos, ou não nos vangloriarmos e menosprezarmos os ramos. E aqui, abrindo um parêntese, de forma lamentável, isso aconteceu durante muito tempo na cristandade. A gente tem duas posições com relação a Israel muito graves. Nós temos uma posição de considerar Israel superado. Isso aconteceu muito no final da Idade Antiga e a Idade Média de forma geral. O judeu ele era relegado ao segundo plano. Inclusive nas cruzadas não houve apenas guerra contra os sarracenos ou guerra contra os muçulmanos, guerra também contra os judeus. Contra os judeus. Isso é muito grave. Então durante a Idade Média teve muito isso. Mas nós temos um outro movimento hoje, que é o movimento de supervalorização de Israel. Então qualquer símbolo de Israel é visto como quase como um símbolo de adoração. Então nós estamos encontrando equilíbrio nisso. E aonde está o equilíbrio? Está exatamente nesse texto que Paulo fala. Ele fala, olha, não se vanglorie. Não se vanglorie da sua religião. Não ache que a sua religião é melhor do que a outra. Não ache que a sua fé é melhor do que a outra. Irmãos, esse texto de Romanos 11, 18, ele tem várias aplicações. Em todas elas você não deve se vangloriar. Em momento nenhum você deve se vangloriar. Em hipótese alguma você deve se vangloriar. E é isso que Paulo está falando. Qual que é a advertência dele? A advertência dele, em outras palavras, é essa aí, ó. Não sermos arrogantes, mas, em vez disso, temermos. Por quê? O que Paulo tem em mente foi depositado nas minhas mãos uma grande riqueza.
continua essa advertência, e agora de forma até mais contundente, no versículo de número 20, olha o que diz: bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firmes, não te ensoberbeças, mas teme. Se você foi alcançado pela fé, se você foi alcançado pelo amor de Deus, se você está aqui nessa manhã, você precisa ter muito temor no que você está ouvindo, porque está sendo ensinado para você em todos os momentos, em todas as orações, no louvor, no momento da oferta, no momento da palavra, no momento da comunhão dos irmãos, está sendo ensinado para você o Evangelho, que você não pode se ensoberbecer dele, mas você precisa temer. Por quê? Porque nós havemos de prestar contas diante de Deus. E é isso que Paulo está falando. Não se ensoberbeça, mas tema. Irmãos, o detalhe desse texto, o ponto desse texto, é que Paulo diz que Deus não poupou os ramos naturais. Ele está dizendo o seguinte: ó, os ramos naturais, os homens que eram plantados na oliveira verdadeira, os homens que tinham por pai, irmão, você já imaginou você, se você tivesse sobrenome Leonardo Rodrigues de Paulo, e de Paulo mesmo, ou de João, ou de Abraão, ou de Moisés, ou de Davi? Você imaginou você falar assim: não, a minha árvore genealógica, eu sou neto de Davi, neto de Abraão? Mas sabe o que Paulo está dizendo? Olha, presta atenção no que Paulo está dizendo. Esses, o neto do Abraão, o neto do Davi, o neto do Paulo, o neto do João, eles foram rejeitados porque recusaram a fé. Imagina você que não tem o nome deles. É isso que Paulo está falando. Tema. Não te ensoberbeça, mas tema. Portanto, devemos responder com temor. A nossa reação ao Evangelho e a nossa reação à fé precisa ser uma resposta de temor. E eu gostaria de falar, de alcunhar, que você pensasse nessa frase: tudo que nos impede de sermos cortados é a fé que Deus nos concede por misericórdia. A única coisa, irmãos, que impede Deus de te cortar é a fé que Ele te deu. A única coisa que não permite que você e eu sejamos condenados é a fé. Só que a fé quem dá é Deus. Será que você pode se gloriar de alguma coisa? Ai, pastor, eu sou muito bom na leitura bíblica. Foi Deus que te deu. Pastor, eu sou excelente no louvor. Deus te deu. Pastor, eu fluo na profecia. Deus deu. Tudo Deus deu. Então você realmente tem algum motivo para se vangloriar? Para se orgulhar? É o que Paulo está dizendo. Tudo que nós temos, irmãos, é porque Deus deu. Eu coloquei um vídeo essa semana no grupo da igreja. Inclusive quem quiser entrar no grupo da igreja, é só procurar a pastora Flávia, que ela te inclui lá. Lá é um momento também da gente compartilhar algumas palavras, né? Meu amigo Álvaro, todo dia de manhã, com o devocional dele lá. Eu falei, esse está ali na Bíblia mesmo, está lá o devocional dele. Mas eu coloquei um vídeo lá essa semana sobre a parábola do semeador. E é interessante porque eu fiquei chocado com essa palavra. Jesus ele propõe uma parábola muito simples. Ele fala assim: o semeador saiu a semear com um tipo de semente só, semeou em 4 terrenos, um dos terrenos frutificou. Simples, não é? Amém ou não? Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Palavra simples. Aí quando Jesus propõe a parábola, os discípulos perguntam assim: Jesus, explica a parábola. Hã? Explicar? Como? Mais simples que isso. Só que Jesus fala algo interessante. E aí a gente percebe
ele fala assim: os mistérios de Deus são dados a conhecer. Ninguém conhece os mistérios porque quer. Ninguém conhece porque quer. Você não está aqui porque você quis estar. Você acha que você está aqui porque você foi convidado e resolveu sair da sua casa um dia, aceitou Jesus? Não, estou aqui porque eu quis, não. Você está aqui porque Deus te trouxe. E se você entender alguma coisa dessa palavra, é Deus que está te dando entendimento. E se você responder esse entendimento de alguma forma, é Deus que está te dando. E se um dia você for salvo, é Deus que te salvou. Então você tem algum motivo para se desobedecer? Não. Bom, Paulo, depois dessa pequena reflexão, ele nos chama para considerações. Versículo 22 ele fala: considerai, pois. Ou seja, diante de tudo isso, vamos considerar. E ele fala: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Que o fato de a bondade ou a severidade repousar sobre você, você pode ter duas coisas repousando sobre você, ou a bondade ou a severidade. Na verdade, o ideal é que você caminhe com as duas sempre na sua visão. Mas de forma didática, vamos pensar em dois grupos: um grupo da bondade e um grupo da severidade. O que vai diferenciar um do outro é o que ele crê. Se crê bondade, se não crê severidade. Aqui a gente pode ter um problema se nós não ler o contexto inteiro. Se você não ler o contexto inteiro, você vai pensar o seguinte: bom, se eu for bonzinho, bondade; se eu for malzinho, severidade. Só que nós lemos anteriormente que tudo vem de Deus. Então, se tem alguma bondade em você, ela vem de onde? Com isso em mente, o que Paulo vai fazer, é usar o exemplo de Israel. Por quê? Porque Israel é o povo que está no contexto do texto. O texto está falando de Israel, ou de judeus e gentios. Então, quando ele fala assim, para aqueles que foram cortados, ou para aqueles que estão debaixo da severidade, eles foram cortados. Quem é esses que estão cortados? Os judeus. Então, ele está dizendo o seguinte, que os judeus são o nosso exemplo. E o que causou o corte dos judeus? O que fez os judeus serem cortados? O que fez os judeus, na verdade, serem cortados? Vou refazer minha fala, que está bem bonita. O que fez os judeus demonstrarem que estavam cortados? O que prova que os judeus estavam cortados? As suas boas obras. Ou seja, quando você olha para os judeus, você fala, eles não podem ser o povo de Deus, porque eles estão completamente fora do ideal de Deus. Eles se acomodaram no fato de que eram judeus, e eles começaram a falar o seguinte: porque eu nasci judeu, eu já estou inserido. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: não é isso que marca a sua eleição. O que marca a sua eleição são as suas boas obras. Ou seja, o que você faz com a eleição que Deus fez na sua vida. Como Deus te elegeu, qual é o nível de resposta que você dá? Porque se você ficar acomodado, isso mostra que você não foi eleito. Vamos desenvolver melhor o assunto. Para começar a pensar sobre isso, eu quero estabelecer um pressuposto, uma premissa. Qual a premissa? As boas obras são a régua de medir.
Note e tenha muito cuidado com isso. Porque com essa verdade nós podemos corromper o Evangelho. Mas também eu não posso tirar essa verdade, porque senão eu também corrompo o Evangelho. Paulo diz em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 10, que nós somos feitura dele para boas obras. Note, o mesmo Efésios 2 fala assim, que a salvação é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas, como você é salvo e não pode se gloriar disso, você precisa fazer boas obras. Então, ser uma boa pessoa em todos os sentidos é mostra de que você é eleito. Bom, com esse pressuposto estabelecido de que as boas obras são minha régua de medir, e o sujeito que conhece muito o Evangelho, mas que não pratica, ele pode e deve questionar esse Evangelho. O que nós podemos olhar e analisar a partir de Israel? Os israelitas, eles se tornaram muito confiantes da aliança que eles tinham com Deus, independente de como eles vivessem. Os israelitas não estavam mais preocupados em viver uma vida santa. Por quê? Porque eles eram filhos de Abraão. Então, eles estavam dizendo o seguinte: porque eu sou descendente de Abraão, eu serei salvo. E aí, quando você olha a história de Israel, você vê isso em todo o tempo. Como que é a história de Israel? Rei fulano de tal serviu a Deus e Deus honrou. Rei fulano de tal deixou de servir a Deus, Deus castigou. Não é assim? Toda a história de Israel é assim. Por quê? Porque Israel sempre se acomodava nesse fato. E quando nós chegamos em Jesus, isso piora. Porque a gente vê aqueles que são os filhos de Abraão na carne, totalmente corrompidos. Porque eles não se preocupavam mais em viver uma vida santa. Por que eles não precisavam viver uma vida santa? Porque eles eram eleitos. Porque eles eram eleitos. Portanto, o que Paulo está dizendo, e o ponto aqui é de outras palavras, estão dizendo: não caia na presunção dos judeus. Não caia na presunção dos judeus. Irmãos, a única forma de sabermos que o amor soberano de Deus está sobre nós é prosseguirmos perseverando em buscar ser como Jesus. Se tem uma forma de você saber que você é eleito, é que você não consegue viver uma vida mais ou menos. Esses dias eu estava dando aula aqui na igreja, tem um aluno que eu gosto muito, eu não vou falar quem é para me expor, mas ele falou assim: eu estou todos os dias tentando ser salvo. Eu falei: você não vai conseguir. Aí ela falou comigo assim: então eu posso ir para o mundo e quebrar o pau. Eu falei: pode, mas você também não consegue. Irmãos, uma forma de testar o eleito, é expor ao pecado. O eleito, quando ele peca, ele vira um sofredor, acusado, não
preconceito da minha parte, vocês me perdoem. Vou abrir um parênteses aqui, ruim, mas acho importante abrir. Se for preconceito da minha parte, já estou pedindo perdão. Mas eu não consigo entender, eu não consigo fazer caber no mesmo lugar que o crente tem algumas atitudes que a pessoa do mundo tem. Um crente eleito bater na esposa não é crente, não é eleito, não pode, não tem condições. Um crente eleito adulterar, ficar abraçado a vícios, não é eleito. Droga, bebida, isso é qualquer coisa. Pastor, o que eu faço então? Bom, aí é assunto para um outro dia. Mas o que eu quero nessa manhã é que você pense como eu vivo a minha vida. Essa é a proposta de Paulo. Paulo fala o seguinte, voltando aqui para o texto. Vocês são oliveira, foram enxertados, né? Os ramos foram cortados e vocês não. Considera, pois, a bondade de Deus. Considera como Deus foi bom com você. Considera, pois, como Deus foi bom com você. Pensa um pouco em como Deus foi bom para você. Irmãos, dependendo da vida que você leva, você deve questionar se você é escolhido ou não. E essa é a melhor coisa que você faça. É melhor você analisar agora do que naquele grande dia, né? Enfim, irmãos, se temos fé em Cristo, e se essa fé em Cristo ela manifesta com boas obras, então nós temos segurança, então nós podemos nos sentir seguros. Por quê? Porque, peraí, não, olhando para a minha vida, não, eu sei que eu sou de Deus, por quê? Porque eu manifesto em boas obras, então eu posso ser seguro, mas não arrogante. Eu posso falar, não, eu estou salvo, eu posso afirmar, com certeza, eu estou salvo, não por nada que eu fiz, mas porque Ele fez por mim, e a prova de que Ele fez por mim é como eu sou diferente, como eu sou mudado, como eu sou transformado. Então eu posso ser confiante, mas não arrogante. Depois dessa primeira, entre aspas, parte, Paulo ele vai introduzir um assunto agora que é relacionado ao futuro de Israel. Como eu disse, esse assunto já apareceu aqui em Romanos 11, que é um assunto escatológico, que é o assunto do fim das coisas. E agora, os próximos 3 versículos, ele vai falar sobre isso. Vamos ver os próximos 3. Acho que está quente mesmo, Diego. Acho que deve estar com 20 graus. Né? Então não é ar, deve estar só ligado o ventilador, não está ligado o ar. E 18 graus não está mesmo nem por 20. Versículo 23, então, irmãos, olha lá o que diz. Eles também, se permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para nos enxertar de novo, falando de futuro. Pois, se fostes cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão os enxertados na sua própria oliveira, aquele que dos ramos naturais serão cortados. Porque ele está dizendo o seguinte: imagina, se para você, que era oliveira brava, foi cortado e enxertado da oliveira verdadeira, imagina quem é da oliveira verdadeira. Qual o zelo, qual o carinho, qual o respeito que Deus não tem por eles. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja
entrado a plenitude dos gentios. Escatologicamente falando, e aqui rápido, o que nós entendemos lendo as Escrituras? Que a tarefa era de Israel até Jesus. A tarefa de evangelizar o mundo era de Israel até Jesus. Em Jesus, e pós a ascensão de Cristo aos céus, essa tarefa é retirada de Israel e dada à igreja. Até quando, pastor Léo, que essa tarefa vai ficar para a igreja? Até a plenitude dos gentios. Quando se completar a plenitude dos gentios, o que acontecerá? A igreja será retirada, nós chamamos de arrebatamento, vai ser arrebatada, e Israel volta à cena novamente. E aí, durante o período chamado Grande Tribulação, período de 7 anos, Israel de novo assume como aqueles que são principais na grande cena de salvação. Por isso, para a igreja e para os gentios, a porta de salvação é agora. Durante a grande tribulação haverá um grande movimento de salvação para os judeus. Você que está aqui, a sua oportunidade é agora. Não tem repescagem não. Não tem deixados para trás não. Quem é deixado para trás é deixado para trás mesmo. A parábola das 10 virgens. As 5 doidas ficaram. Desde que elas batessem, o noivo falou, não vai entrar. Então, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração, porque naquele tempo não haverá oportunidade. Não, pastor, eu vou até esperar, que eu vou saber. A igreja foi arrebatada, acabou o tempo, agora eu tenho que converter. Tem gente que fala assim, né? Eu vou curtir até o arrebatamento, depois eu converto. Fechou a porta, irmão. Bom, Paulo nos exorta que Deus pode salvar todo mundo. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte: considerando que você e eu fomos salvos sem privilégio nenhum da aliança, olha o que Paulo está dizendo essa palavra. Se nós, que não éramos da linhagem de Abraão, fomos salvos, quanto mais aqueles que são da linhagem. Ou seja, preste atenção, Deus pode salvar qualquer um, não importa qual é a sua nacionalidade, não importa, Deus pode salvar qualquer um. Irmãos, nós temos enfrentado nesses dias, e talvez você não saiba disso, muita, principalmente no Brasil, muita perseguição religiosa. Vou dar 2 exemplos. Nós temos ensinado muito, você não, às vezes não sabe, porque você às vezes adora a Deus com tranquilidade, no seu trabalho, etc. Mas a nossa perseguição hoje ela é intelectual. Questionam as nossas verdades. E nós estamos falando de evangelização. Vou dar 2 exemplos para vocês. Dentro da academia, nas universidades, e talvez Sirley que está no Canadá deve experimentar um pouco isso, eles falam o seguinte: não podemos evangelizar os judeus, porque um judeu convertido, isso é prova de antissemitismo. Você é antissemita, você quer que o judeu mude a sua cultura. Isso acontece com os índios. Existe um grande movimento, e é por isso que não estou falando que a nossa ministra é a grande crânio intelectual do mundo, não. Mas por que ela atacou muito a FUNAI? Porque a FUNAI é um antro. E você não sabe, mas lê um pouquinho, tem sites especializados em evangelização de indígenas. Os pastores e evangelistas missionários estão sendo proibidos de pregar o evangelho para os índios, dizendo o seguinte: vocês estão destruindo a cultura deles. Proíbe, o missionário não pode ir lá evangelizar o índio. Ah, pastor, tem muito abuso, concordo. Mas olha o nível de perseguição que nós estamos chegando. Paulo fala o seguinte: Deus pode salvar todos. 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 E aí quando Paulo ele levanta essa bola, ele traz aqui um outro tema
26 e o 27. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O que Paulo faz? Diante da verdade de que Deus pode salvar todo mundo, ele lança uma expressão que, se nós não tivermos entendimento, nós podemos cair no universalismo. Porque ele fala o seguinte: Deus, ou todo Israel será salvo. Então, peraí, pastor Léo, todo mundo que é judeu vai ser salvo? Bom, o próprio texto que lemos comprova que isso não é verdade. Ele fala de oliveiras, de ramos que foram o quê? Cortados. Pastor, então tem uma contradição aí. Paulo diz que todo Israel será salvo, mas também diz o mesmo Paulo, no mesmo capítulo, diz que alguns serão cortados. Então tem uma contradição aí. Não, irmãos, não tem uma contradição. Tem uma dificuldade de entender, principalmente na tradução do grego. E eu até suspeito que Deus contava com isso, e Deus permite isso, para que nós fiquemos um pouco confundidos, estudemos mais. Mas enfim, quando a gente olha para esse texto, irmãos, nós devemos fazer algumas perguntas para entender. Primeiro, nesse contexto, quem é o Israel? Quando você ouve, todo Israel será salvo. Nesse contexto, quem é o Israel? Muito bem. O Israel que será salvo é a igreja. Então, quando ele fala todo Israel será salvo, ele não está mentindo, não há uma contradição. É verdade, todo Israel será salvo. Se você partiu do ponto, ou do pressuposto, de que Israel é o povo de Deus escolhido em todas as nações. Ou seja, meus amados irmãos, antes uma nação, Israel, agora de todas as nações. E aí há uma firmeza, há uma certeza para mim e você: a igreja, o Israel, os escolhidos serão salvos, todos eles. Voltando para a palavra de Jesus, nenhuma das ovelhas dele se perderá. Porque aqueles que ele escolheu para a salvação não podem deixar de ser salvos. Por quê? Porque todo Israel será salvo. A segunda pergunta que ele deve fazer sim é quantos? Porque ele fala todos. Irmãos, essa palavra todo na Bíblia, ela tem um significado, e é importante a gente entender isso, porque a gente cria muitos problemas. Por exemplo, a Bíblia diz, vou usar um outro termo para exemplificar. A mesma Bíblia diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, certo? Quem que Deus amou? O mundo. Depois a mesma Bíblia diz o seguinte: que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então, se eu não entender o contexto bíblico e pegar apenas esses dois textos, presta atenção aqui, irmãos, essa parte é importantíssima. Se eu pegar esses dois textos sem contexto dele, eu vou falar o seguinte: todo mundo está salvo. Ed Renekiewicz prega isso, universalismo. Todo mundo vai ser salvo, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Só que tem um problema. A mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo, que o Cordeiro tira o pecado do mundo, diz que o mundo jaz no maligno. E aí? Como entender isso? Deixa eu parar desse raciocínio aqui e vamos pensar. Timóteo diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos. Quando a gente fala todo, a gente precisa entender o que o apóstolo está dizendo. Por exemplo, todo mundo da igreja está aqui dentro? Está. Não tem ninguém lá fora. Tem os que não vieram. Mas todo mundo da igreja está aqui. Está no nosso prédio aqui, né? As crianças, os professores. Então eu posso afirmar que toda a igreja está aqui? Posso. Mas eu posso afirmar que toda a igreja, sem
gordo, magro, feio, bonito, rico, pobre, brasileiro, judeu, grego, francês, europeu, africano, todo sem distinção, mas não todos sem exceção. Todo Israel será salvo? Todos sem distinção, mas não todos sem exceção. Bom, portanto, nós, e o ponto aqui é esse, nós, você e eu, devemos crer nessa promessa. Qual promessa? Todo Israel será salvo. Eu posso resumir, eu posso parafrasear com todo Israel será salvo da seguinte forma: aqueles dentro de todas as nações que pela fé crerem em Jesus podem estar confiantes da salvação. Aqueles dentre todas as nações que creem em Jesus pela fé, todos esses podem confiar que serão salvos. Não precisam duvidar. Você, eu, nós não precisamos duvidar. Somos salvos. Irmãos, além disso, quando lemos esse texto, ele também fala de um avivamento em massa que acontecerá na última hora, que é a grande tribulação. Deus, ele ama os judeus. Por que Deus ama os judeus? Porque Deus deu promessas para os patriarcas dos judeus. Deus deu promessas para todos os grandes pais dos judeus. Olha esse texto aqui de Romanos 28, 5, 28, 11, 28. Quanto ao Evangelho, olha só o que Paulo está dizendo. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Eles são inimigos do Evangelho por nossa causa. Quanto, porém, a eleição, são o quê? Amados. Por causa de quê? Ou seja, Deus está levando em conta os patriarcas. Aí você pode perguntar: pastor, mas as promessas de Deus que ele fez para Abraão, de ti Abraão farei uma grande nação, que ele fez a Davi, não faltará reino no teu trono, essas promessas falharam. Não. Olha só a sequência, versículo de número 29. Porque os dons e a vocação de Deus são o quê? Então Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou manter a minha promessa com Israel, porque os dons, ou seja, a minha promessa, e a vocação, ou seja, a vocação de usar o povo, Deus vocacionou, Deus sempre fez isso. Deus sempre quis usar um povo. Naquela época Israel, hoje a igreja. Essa forma de Deus, ela é irrevogável. Além disso, para os judeus, isso serve para nós também. Por quê? Porque, voltando a falar da salvação, a salvação é um dom. E o dom de Deus é irrevogável. Ele não dá e tira, dá e tira, dá e tira. Converteu, desconverteu, converteu, desconverteu, converteu, desconverteu. Não, ele dá. E não só dá e predestina, dá e provisiona, dá e capacita você a viver como tal. Ele te dá a salvação, que é um dom, e fala: não, eu não vou te dar só, eu vou te dar e te levar a cabo. Eu vou concluir, porque os meus irmãos não podem ser frustrados. Ou seja, os dons e a vocação são irrevogáveis. Irmãos, os incrédulos, você, os judeus, nós precisamos olhar para essas pessoas, para todo mundo, com muita esperança. E é isso que Paulo vai fazer no versículo 30. Ele fala assim: porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: os gentios foram salvos pela desobediência de Israel, versículo 31. Assim também estes, agora, foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedido. O que ele está querendo dizer, em outras palavras? Ele está falando o seguinte: irmãos, nós desobedecemos a Deus, nós recusamos ao Evangelho, nós éramos rebeldes ao Evangelho por natureza.
dizendo o seguinte: olha para você. Você era rebelde ao Evangelho por natureza. Você tinha asco ao Evangelho por natureza. Irmãos, isso é tão sério, a nossa natureza é tão contra o Evangelho, que até aqueles que nascem na igreja, ele passa por experiências que o torna distante do Evangelho. Não quero isso. Eu estou aqui na igreja desde que eu nasci. Só um jeito rouba, o outro traz, não quero. Os de fora falam: eu não quero ser crente, Bíblia debaixo do braço, terno. Por natureza, o homem é afastado do Evangelho. Paulo está dizendo: olha o que Paulo está dizendo é o seguinte: pense em você, o quanto você é afastado de Deus. Pensa, Leonardo, o quanto você é afastado de Deus. Mas olha para você agora. Olha, Leonardo, para você odiava tanto o Evangelho. Olhar para a minha vida, irmãos, e ver o quanto eu nasci no lar evangélico, no lar cristão, quanto eu convivi com o Evangelho nos meus dias, no meu dia a dia, quando eu era da tenra idade. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, que as crianças passam aqui no Kids. Eu lembro da professora Ruth. Ela pregava na parede da escola dominical, assim, os desenhos de Abraão, de Davi. Eu lembro do cheiro, irmãos. Eu lembro do falecido pastor Afonso, naqueles domingos de sol, não tinha ar-condicionado, era ventilador. E o pastor Afonso com um terno alinhado, fechado, suando bicas, pregando com aquela veemência. Eu lembro de cada gesto do pastor Afonso, com aquele vigor. Eu lembro, que os diáconos da minha época eram sujeitos bem agressivos. Cansei de tomar cascudo, irmão. Fica quieto. E ai de você se fosse chorar com o pai. Se fosse falar com o pai, o diácono me bater, te bateu, se der que fez alguma coisa errada, toma também. Você engoliu o choro e ir embora. Eu lembro que a gente queria ir no banheiro, no culto. O pastor Afonso estava pregando, alguém andava assim: onde você vai, irmão? No banheiro, pastor. Fala, pastor, espera aí, estou acabando. Calma, a palavra de Deus está sendo pregada aqui, você quer ir no banheiro? Não ia. Por que eu estou citando isso, irmãos? Porque eu me lembro de cada coisa dessa, mas eu também me lembro o quanto eu me afastei disso. Eu me lembro o quanto eu fiquei distante, o quanto a amizade e o mundo e a minha natureza má, vil, pecadora, me levou para a droga, para o cigarro, para a prostituição. Um sujeito qual eu falei com você que criado na igreja, passei a frequentar a zona boêmia de Belo Horizonte. Naturalmente pecador. Agora olha para mim hoje, onde eu estou. Olha para você, onde você está. Paulo está dizendo: olha para você, meu irmão, olha como você está agora. Portanto, irmãos, se Deus pode alcançar com a sua misericórdia, a misericórdia dele, se ele pode alcançar pela misericórdia dele, ele pode alcançar qualquer um por meio da fé. Ele pode alcançar qualquer um. É isso que Paulo está falando. E o versículo 32 é quase uma conclusão. E eu vou dizer quase mesmo, não é conclusão ainda, é só quase, tá? Olha o que ele diz: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de fazer o quê? Todos. Mais uma vez o todos, né? O todos aparece aí, né? O que esse todos quer dizer? Todos sem distinção, mas não todos sem exceção. O que é esse todos? Todos que ele escolheu, como nós vimos em Romanos 9, terei misericórdia de quem eu quiser. Portanto, mais uma vez nós podemos descansar. Descansa, meu irmão. Descansa no fato de que você já foi alcançado pela misericórdia de Deus. Você pode ser leve. O Evangelho pode ser leve para você.
se o Evangelho é pesado, difícil, se você não quer, é hora de você questionar. É hora de você questionar. Porque o Evangelho é segurança, é confiança. Bom, dito isso, e lido o versículo 32, nós podemos então concluir. E eu quero gastar um tempo maior na conclusão, porque essa conclusão não é apenas de hoje. Nós vamos fazer uma conclusão dessa primeira parte de Romanos. Como que nós vamos fazer isso, pastor? O versículo 32 marca o fim da argumentação de Paulo desde o início do livro. Esse versículo 32, irmãos, ele não fecha só o capítulo 11, que na verdade nem é fechado aí, né? Vai fechar daqui a pouco. Esse versículo 32 não fecha só a argumentação de Paulo até agora, porque nós lemos aqui, né, Romanos em 1 ano e quase 3 meses que nós estamos falando de Romanos. Começamos lá em março do ano passado. Mas Paulo, ele escreveu uma carta para ser lida ali em 1, 2, 3 horas. Então, esse versículo 32 de Romanos 11, Paulo está fazendo uma conclusão de tudo que ele falou até agora. E aí nós também podemos concluir esse texto dizendo o seguinte: Paulo começou lá no capítulo 1 até o capítulo 3 descrevendo os efeitos da queda no homem. Paulo vem no capítulo 1, 2, 3 de Romanos falando: olha, o homem é caído, e a prova é isso, ele vem falando. Ele mostra a completa incapacidade do homem de se reaproximar de Deus. Teologia chama isso de depravação total, ou incapacidade total. Mas Paulo conclui com uma sentença. Ele diz o seguinte: todos pecaram, e não há um justo sequer. Paulo fala assim: o efeito da queda é o efeito do pecado, a sua natureza má, o quanto você é mau, o quanto você sempre se inclina, né? O Wayne colocou essa semana. Que desenho é aquele, Wayne? Você colocou lá no grupo dele? O Orax. E o camarada fala isso: é cuidado. Você sempre inclina para o que você gosta, assim. Cuidado onde você se inclina. Mas sabe qual é o nosso problema? Paulo mostra que nós sempre vamos nos inclinar para o mal. E ele conclui dizendo assim: não há um justo sequer. Aí você entra em desespero, né? Acabou tudo. Aí Paulo começa, a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 8, ele vai assim, ó, ele vai apresentar o plano de Deus para salvar o homem. Paulo fala assim: não há um justo sequer. Mas aí ele começa a apresentar o Evangelho, e ele fala assim: o justo para justificar os pecadores. Está escrito assim, Romanos. Então ele vai apresentar o plano de Deus para salvar o homem. Ele passa pela justificação, ele passa pela santificação e finalmente pela glorificação. E ele conclui, o capítulo 8 de Romanos termina com: nada pode nos separar do amor de Deus. Então, primeiro Paulo fala: olha, o homem é inclinado para o mal sempre. Segundo, ele fala: ó, mas Deus tem um plano. E o plano é: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Pastor, mas o pecado faz separação. É verdade, Isaías fala que o pecado faz separação. Só que Cristo, ele faz a ponte. Em Cristo não há mais separação. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8:1. Nada pode nos condenar mais. Não há mais condenação. Então ele apresenta o problema, apresenta a solução. E do capítulo 9 ao capítulo 11 ele fala como Deus aplica essa solução, que é a última parte. Por último, Paulo apresenta como Deus coloca esse plano em ação. E como Deus faz isso?
Ele faz isso de forma soberana, por sua vontade própria, sem mérito algum do homem. Como Deus executa esse plano? Esse plano é executado a partir dele. A sua salvação não parte de você, ela parte de Deus. Ela começa em Deus. Antes da fundação do mundo Ele te escolheu. Antes dos tempos eternos Ele já sabia que Ele ia te salvar. Por quê? Porque nós só temos duas formas de ver a salvação. Ou você é salvo por Deus, ou você é salvo pela sua escolha. Se você é salvo pela sua escolha, o centro da salvação está em você. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo que o centro da salvação está em Deus. E é isso que Paulo fala em Romanos 9, 10 e 11. E ele conclui Romanos, todo esse processo que eu falei com vocês, ele conclui dizendo, a fim de usar misericórdia com todos. Depois de tudo isso que eu falei, a queda do homem, o plano de Deus e a execução do plano de Deus, todo esse propósito eterno, toda essa construção eterna de Deus, toda essa maravilha que Deus fez e que Paulo de forma magistral apresenta, o apóstolo conclui irrompendo em um grande cântico de adoração. Depois de olhar para tudo isso, depois de Paulo olhar e falar como eu era pecador, como nós éramos sujos, como um Deus de amor tem um plano para salvar pessoas, irmãos. Os anjos também caíram e não tem plano para eles. Por que Deus resolveu nos salvar? Eu não sei, irmãos. Deus poderia fazer igual Ele fez com os anjos. Ah, caíram? Problema de vocês. Mas Ele falou, não, eu tenho um plano. E Paulo vai desvendando esse plano. E depois Paulo desvenda esse plano e fala, olha, esse plano ele se desenvolve da seguinte forma. Aí sabe o que Paulo faz depois que ele analisa tudo isso? Ele fala isso aí, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Eu não sei como é que você julgou Deus. Eu não sei por que o Senhor resolveu fazer assim, mas que bom que o Senhor resolveu fazer assim. Deus, eu não sei por que o Senhor escolhe salvar alguns. Eu não sei. Ele está falando quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Meu Deus, eu não sei por que o Senhor escolheu esses caminhos. Eu não sei por que o Senhor escolheu fazer igual o Senhor falou aí em Romanos 9, 10 e 11. Eu não sei, Deus. Por que Ele não sabe? Versículo 34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Irmãos, Paulo está adorando. Ele está falando, meu Deus, diante de tudo isso, quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são os teus caminhos. Que riqueza de conhecimento, que riqueza de sabedoria. Paulo, quando ele viu o plano de Deus, ele falou, quem foi seu conselheiro, Deus? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Ele está dizendo o seguinte, será que você pode requerer alguma coisa daquele que tem tudo? Talvez Paulo aqui está lembrando de Abraão, que era um homem rico, e aí Deus fala com ele assim, sai da tua parentela. Não é que Deus é mau, não, é porque para se apresentar diante de Deus, irmãos, é com mãos vazias, porque nós não temos nada. E aí Paulo fala, olha, quem deu primeiro a ele que venha a ser restituído? Nós não temos direito nenhum, nós não temos condições de exigir absolutamente nada de Deus, porque nós não temos nada para Ele. É o que Paulo está falando. Então, irmãos, Paulo olha para esse plano de Deus, e se eu pudesse viajar agora e ir lá para o momento que Paulo está escrevendo, eu tenho a impressão que ele, em lágrimas, depois de escrever tudo isso, ele
famoso soco na boca do estômago, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E assim Paulo encerra toda essa exposição diante de todas essas verdades que nós vimos aí no decorrer desse estudo no último ano, tal como ocorreu com Paulo. A única coisa que nós podemos fazer, o único lugar que nos cabe, irmãos, é de joelhos, é adoração, falando: Deus, quão insondáveis são os teus caminhos. O Senhor escolheu caminhos que aos meus olhos não fazem muito sentido. Por que o Senhor me escolheu? Eu não sei. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. E é isso que Paulo está falando. Paulo está concluindo todas essas grandes verdades. Pastor, como nós aplicamos isso? Bom, primeiro, quero propor de novo 3, né? Semana que não foi só 2. Diante disso, nós podemos pensar em 3 aplicações. Primeiro, bondade e a severidade de Deus. Pensa sobre isso. A nossa vida pode ser o resultado de olhar para essas duas verdades separadas e não juntas. Como assim, pastor? Se eu olhar só para a bondade de Deus, eu vou falar como muitos cristãos, né? Deus conhece meu coração. Quem já esteve no pecado fala isso, né? Ah, Deus me conhece, pastor. Eu estou meio desviado agora, mas Deus sabe que eu sou bom. Não, irmão, Deus sabe que você é mau. Ele tanto conhece seu coração que Ele quer trocar ele. Então, se você anda só na bondade, você fala: não, eu sou escolhido mesmo, posso quebrar o pau, porque Deus é bom. Agora, nós temos um outro grupo, que é os que andam só na severidade. Os que andam na severidade, eles brincam de... Sabe aquele brincadeira de criança de balanço? Então, um dia está no inferno, um dia no céu. Um dia no inferno, um dia no céu. Um dia no inferno, um dia no céu. Um dia no inferno, um dia no céu. Porque severo, pecou, condenado. Arrependeu, salvo. Foi bonzinho a vida toda, salvo. Foi malzinho, se você for católico, vai para o purgatório. Então, se você for mal, o melhor lugar para você é a igreja católica. Aí você vai ficar lá no purgatório, purga ou para o espiritismo. Mas se você for bíblico, você vai falar: não, salvo pela graça. Ah, mas Deus não é severo? Não. O que Ele fez com Cristo? Quem deveria estar sofrendo aqueles castigos era eu. Então, irmãos, quando nós olhamos para a bondade e severidade, nós temos que ter confiança e temor. Eu confio na bondade de Deus, mas eu temo a severidade de Deus. Eu confio que Deus é bom, mas eu também temo, porque eu tenho que viver uma vida condizente. O que falta hoje é temor. Falta de temor. E a falta de temor é um sinal claro de que talvez a boca do leão está aberta. Não é do leão da tribo de Judá, não. Segunda aplicação: olhar para o plano de Deus faz você prostrar diante dele em adoração. Sabe por que nós adoramos? Mas não foi não? Rebelde. Sabe por que nós adoramos? Nós conhecemos a Deus. O que fez Paulo adorar? Foi uma música? Como o Ivan falou aqui no início do culto, né? O que faz você adorar é um louvor bom, e eu não estou dizendo que isso é ruim, mas o que fez Paulo adorar foi verdades. Verdades. Conhecimento. Paulo começou a meditar e ele adorou. Irmãos, essa semana
Você pode ser o maior adorador que essa terra viu. Nossa, pode. Medita no plano dele. Senta um pouco e fala assim, não, peraí, deixa eu pensar um pouco nesse plano. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar nesse amor. Deixa eu pensar nesse amor. Deixa eu pensar nas palavras de Jesus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderão. A ovelha ouve a minha voz. Senta, irmãos, e faz uma reflexão. Quando você refletir, irmãos, você vai envolver em adoração. Como insondáveis são suas riquezas. E a terceira aplicação. Todas as coisas são de Deus, vieram por intermédio de Deus e vão para Deus. Porque a glória só pertence a Ele. Por isso o orgulho humano é tão ofensivo. A pergunta é, do que você pode se orgulhar? Pastor, eu não sou orgulhoso. Não? Tem certeza? Porque eu sou, irmãos, naturalmente orgulhoso. Você também é. Olha para o seu trabalho. Não aceito o fulano falar assim comigo. Olha para o seu casamento. Hoje foi a gota. Agora o melhor lugar para o orgulho aparecer é na igreja, né? Eu vou sair dessa igreja. Essa igreja não é o que eu estava esperando, não. Foi embora. Só tem um motivo para sair de uma igreja, irmãos. A teologia daquela igreja foi herege. Se você ler a Bíblia e falar assim, não, esse camarada está fora, que está aqui. E o casamento? Pastor, eu tenho direito de sair do casamento também com uma heresia? Não, o casamento tem direito nenhum. Você está casado até que a morte separe. Pastor, mas em caso de adultério? Pois é, aí há uma exceção, mas tem um condicionante, tá? Jesus falou, em caso de adultério pode. Mas aí no versículo 12 ele fala assim, existem eunucos que são feitos pelo reino de Deus. Pode até separar, mas tem um condicionantezinho aí. Depois eu te dou a revelação do fundo do escondido. Irmãos, presta atenção. Orgulho faz parte da nossa natureza caída. E ele está sempre aparecendo. Por isso que Paulo, olha que interessante isso, irmãos, como que a palavra é maravilhosa. Paulo, eu tenho a impressão que ele está ali sentado na sua escrivaninha, depois de escrever todas essas verdades, depois de adorar a Deus, ele deve ter tido um surto de orgulho, né? Como eu sou bom, hein? Como eu sou correto, olha o nível de revelação que eu tive. E ainda depois que eu tive essa revelação, eu adorei a Deus. Aí veio o Espírito Santo e falou assim, é por ele. Aí Paulo, em último respiro, né? Ele falou, peraí, não tem que me orgulhar. Vamos ficar de pé, irmãos.